Quando passamos por uma dificuldade, por uma adversidade, por uma provação, talvez ou geralmente pensamos o seguinte: isso aí é obra do diabo. Isso aí é porque o diabo está colocando isso na minha vida, ele está furioso comigo, etc. Pode ser sim, pode ser ali que o diabo está contra-atacando, porque o diabo contra-ataca aqueles que o atacam, isto é, aqueles que incomodam o inferno, aqueles que dizem sim para Jesus, vivem o seu chamado, levam almas para o reino, pregam o evangelho. Estes aí são procurados no inferno e o diabo vai atrás deles. Como certa vez orou John Wesley, o grande avivalista inglês: Senhor, o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Afinal, há mais de uma semana ninguém cospe na minha cara e nem me apedreja. Então, os heróis da fé achavam estranho quando eles ficavam uma semana sem perseguição, sem o diabo atazanar eles. Então, sim, porém, onde eu quero chegar aqui? Nós não podemos perder de vista que Deus é soberano. E Deus mesmo permite provações em nossa vida a fim de nos ensinar algo, a fim de nos moldar. Porque, como diz a palavra, nós somos os vasos de barro e ele é o oleiro. O oleiro molda o vaso. O vaso não vem prontinho, é o oleiro que molda ele. Então Deus nos ensina através das provações. Deus nos molda através das provações. Deus usa as provações para nos levar a um lugar, para nos ensinar algo. E é sobre isso que eu quero falar com você no Café com Fé dessa terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Vamos lá. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade, de que Deus nos ensina através das provações. Olha só o que ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Bom, os teólogos discutem até hoje o que seria esse espinho na carne. Muitos dizem que Paulo tinha um problema na visão. E esse espinho na carne, portanto, seria uma enfermidade física. Outros apontam que seria outros tipos de problemas, de situações, enfim, de cenários que Paulo vivia. Mas independente do que era esse espinho na carne do apóstolo, o fato é que ele deixa claro para nós que esse espinho na carne o incomodava. Afinal, não é à toa que Paulo usa esse termo espinho na carne. Imagina você ter ali um espinho fincando na sua carne o dia inteiro. É incômodo. Então, o centro da questão é que isso incomodava Paulo de forma intermitente. Mas o interessante é que Paulo entendeu que aquele incômodo, aquela adversidade, aquela provação, aquele espinho na carne, foi dado não pelo diabo, mas pelo próprio Deus. Paulo entendeu que Deus lhe deu aquele espinho na carne. Para quê? Com um propósito, que era para que Paulo não se achasse o cara, não se exaltasse pelas revelações que ele havia recebido. Ora, Paulo viu Jesus e foi assim que ele se converteu, conforme Atos capítulo 9, quando ele estava na estrada para Damasco. Paulo viveu 3 anos de uma experiência misteriosa no deserto, conforme ele relata. A gente não sabe o que foi exatamente,
mas foi algo glorioso. Paulo diz que ele chegou a ter uma experiência que ele foi tão real que ele não sabia se foi na carne, se foi no espírito, mas ele viu o céu. Então, assim, Paulo viveu grandes provações, mas ele viveu coisas assim, talvez as maiores experiências que um homem de Deus viveu na face da terra. E ele compreendeu, a chave virou na cabeça dele de que aquele espinho, aquele incômodo, era para que ele sempre ficasse ligado em Jesus. Nunca esquecesse do seu real propósito, da sua real missão nessa terra, do seu chamado. Da mesma forma que o povo ficou 40 anos no deserto, após sair do Egito rumo a Canaã, não porque Deus esqueceu ali do povo e, sabe, deixou eles sem rumo, sem direção. Pelo contrário, era Deus mesmo guiando o povo e guiou durante 4 décadas para poder ensinar o povo, para poder transmitir algo para o povo, para poder moldar o seu povo. Isto é, meu irmão, minha irmã. Talvez você vive reclamando das provações, talvez você vive reclamando das dificuldades, talvez você vive reclamando dos desafios. Ah, ô Pedro, você quer que eu faça o quê? Que eu fique rindo, passando por problemas? O que a palavra nos orienta a fazer é nós abrirmos os nossos olhos e ouvidos, não apenas físicos, mas espirituais, para entender o que Deus quer nos ensinar em meio ao deserto, em meio aos espinhos que nos incomodam. É isso que a palavra nos orienta. Porque as dificuldades são uma grande escola. O deserto é uma grande escola. E o deserto é o lugar onde nós vivemos os maiores milagres. Porque da mesma forma que o povo ficou lá no deserto, naquele calor escaldante durante o dia, frio congelante durante a noite, animais peçonhentos escondidos na areia, e enfim, etc, etc. Da mesma forma, o povo também viu coluna de fogo, nuvem de fumaça, roupa crescendo, maná caindo do céu. Enfim, viveu os maiores milagres que a Bíblia relata. Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que Deus está te falando. Devemos continuar a glorificá-lo em meio às provações. É fácil? Não. É impossível? Também não. Porque é o Espírito Santo que nos leva a este lugar de paz em meio à tempestade. Então, ore a Deus, Senhor, ensina-me a continuar fiel a Ti e a glorificar-te mesmo em meio às dificuldades inerentes à vida. Amém? E se você foi abençoado com essa palavra de Deus para sua vida, deixe a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify e envie essa mensagem para alguém. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.